Olá, família, tudo bem com vocês? Vamos voltar a um caso que estamos acompanhando desde o início, praticamente. O caso Décio Castro Júnior, um jovem de 23 anos que desapareceu no dia 18 de janeiro de 2023. Em fevereiro, ele faria 24 anos, ou fez 24 anos, porque está desaparecido e não sabemos se ele está com vida ou não. Agora, no último dia 18, fizeram 5 meses do desaparecimento. Temos atualizações desse caso, atualizações fortes, um de certo descaso da polícia em relação a esse caso, mas que vamos abordá-lo aqui e vamos pressionar com a ajuda de vocês que essas investigações andem e que Décio apareça, de uma forma ou de outra. Vamos receber para falar desse caso a irmã do Décio, a Doris, que conhece o caso e está ajudando a mãe do Décio a encontrar o seu irmão ou seu paradeiro, seja ele qual for, ou de que forma for, mas que se saiba o que aconteceu com seu irmão, com o Décio. Vamos receber aqui agora a Doris, irmã do Décio, tá bom, gente? Olá, Doris, boa tarde, tudo bem? Oi, Marconde, boa tarde, tudo bem? Doris, seu irmão desapareceu dia 18 de janeiro desse ano. Vamos relembrar aqui um pouco esse desaparecimento. Ele estava na casa dele, que ele mora junto com a mãe, né? Moram os dois na cidade de São José, não é isso? E ele começou a ligar para sua mãe por volta das 15 horas, e a sua mãe estava trabalhando, só foi falar com ele, só foi ver que ele ligou à noite, e daí não consegui mais contato com ele. Do dia 18 para cá não se tem mais notícias do seu irmão, várias buscas foram realizadas, programas de TV aqui, e nada, nenhuma informação útil apareceu. A polícia não deu nenhuma informação para vocês e vocês fizeram uma investigação, vocês que eu digo, a sociedade que chegou para vocês, uma investigação particular, né? O investigador particular chegou e deu algumas informações para vocês do que aconteceu, pessoas envolvidas e afins. E a gente vai expor todo esse caso agora de uma forma a pressionar a polícia que dê maiores detalhes. Eu já pedi ajuda a um amigo meu, advogado, que vai se dispôs a entrar no caso, ele vai ajudá-la. E provavelmente hoje à tarde, amanhã, ele já vai conversar com você para entrar nesse caso e poder ajudar a polícia de qualquer forma a encontrar o seu irmão. Doris, fala pra gente um pouco do início, desde o dia 18 de janeiro, por favor. Certo, Marconde. Então, no dia 18 de janeiro, né? Ele estava normal com a mãe dele em casa. A mãe dele tinha dado as medicações para ele tomou café com ela e ela foi trabalhar, como ela sempre ia, que ela é diarista. E ele ficou em casa. Até aí tudo bem. Por volta das 15 horas, ele começou a ligar para a mãe, só que ela estava muito atarefada e ela acabou não atendendo as ligações dele. E ele, tipo, era bem insistente. Ele começou a ligar das 15, ele foi até umas 19 horas, mais ou menos. Ela só retornou ele porque ela já chegou em casa cansada de noite, tarde da noite, e ela retornou ele, só que ele não atendeu mais as ligações, e aí, desde então, não teve mais contato com ele. Mas, assim, ele estava super bem, ele estava feliz, porque ele tinha conseguido passar no cursinho do Poliedro de São José dos Campos, que é um curso preparatório para quem quer entrar na faculdade de medicina, né? Ele queria ser médico, então ele tinha conseguido essa bolsa, que é muito cara, e ele estava super feliz. Nesse dia, inclusive, ele tinha dito para ela, antes dele desaparecer, nesse dia 18, ele mandou uma mensagem dizendo que assim que chegasse em casa, ele ia comprar comida japonesa, porque ele adorava, e eles iam comer juntos. E ele era confidente da mãe, tudo ele contava para ela. Continuar. Então, então assim, Marconde, eu e a outra irmã dele, né? A gente, no início, a gente tentou falar com alguns investigadores que estavam tentando ajudar, mas assim a gente não descobriu lá muita coisa com essas investigações. Então a gente resolveu fazer nossas investigações por conta própria, tanto falando com amigos como
pesquisando um pouco mais sobre tudo, assim, né, do que pode ter acontecido. E nessas investigações, a gente viu que ele estava, no dia 18, ele estava conversando com uma determinada pessoa, né, uma amiga. Essa amiga ligou inúmeras vezes para ele nesse dia. Por volta das 8 horas, ele bloqueia essa amiga. E aí, por volta das 8 horas, mais ou Deixa, menos, deixa, ele. Não, por deixa eu volta só te interromper. não, Essa pessoa entrou em é. contato com ele, ficou em contato insistentemente, e ele bloqueou essa pessoa às 20 horas. Ele bloqueou, não sei por quê, ele bloqueou essa Uhum. pessoa e depois ele bloqueou. Agora eu não sei o horário exato, porque eu tinha visto, mas agora eu não lembro mais se foi por volta das 19, mais ou menos, mas ele bloqueou a pessoa. E depois, por volta das 8, ele pega um Uber, né? E ele vai ao encontro dessa pessoa e de uma outra pessoa também, X. E aí ele fica com esses amigos, né? Que eu não vou falar o nome, né? Teoricamente Porque tudo amigos, está né? sendo investigado. Teoricamente amigos. Isso, isso, porque está tudo sendo investigado, né? A gente não tem nenhuma pessoa, assim, digamos, não tem nenhum acusado no momento, tudo está sendo investigado. E quem vai dizer quem tem culpa ou não é a justiça, né? Não sou eu, no caso. Então, assim, ele foi ao encontro dessas pessoas, desses amigos, né? E aí ele fez diversos Pix para esses amigos, Antes, né? antes de você, antes Foram de você entrar nesse ponto, tá, do Pix, vamos só voltar um pouquinho. O 10º dia 18, ele está em casa. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu tenho que. de manhã, ele De, está em casa, de de manhã ele está em manhã. casa. Ele vai. Toma café com a mãe, toma café normal, a mãe vai trabalhar e ele fica em casa sozinho. Aí na hora do Ele almoço. sai de Na hora do almoço até ele fala que vai pedir comida japonesa. Tem esse ponto, não tem? Sim, ele manda por mensagem para a mãe, agora eu não me recordo o horário, mas ele manda por mensagem que vai pedir comida japonesa quando chegar em casa de noite, né? E acho que ele já tinha saído, eu não sei que horas que ele mandou essa mensagem, se foi à tarde, né? Mas ele disse que ia pedir comida japonesa e estava tudo bem, né? Até então estava tudo bem. Ele sai por volta das 8 horas ao encontro desses amigos, Mas por antes volta dele da. encontrar esses amigos, ele recebe ligações dessa amiga insistentemente e também liga para sua mãe insistentemente, né? Parece que sendo ameaçado. Ele liga, assim, É, que é, ele liga de 15 horas até, não me engano se é até umas 8 horas, mas ele liga insistentemente para ela, para a mãe dele, né? Mas ela estava muito ocupada, porque além dela ser faxineira, ela conta também de criança, né? De bebê. Então, às vezes ela não está com o telefone ligado. porque esse fato é muito importante, Doris, porque olha só, vamos imaginar aqui. A gente tem que atentar para os detalhes. Ele está recebendo ligações dessa pessoa. E ele também começa a ligar para sua mãe. Parece que algum pedido. Me parece como se fosse um pedido de ajuda para alguma coisa, para a mãe dele, né, no caso. Porque ele, ao mesmo tempo que ele começa a receber ligações, ele começa a fazer. É como se estivessem pressionando ele a algo. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se é a sensação que você tem. Então, Marconde, eu não sei o que de fato aconteceu, mas é É estranho, muito né? estranho. É um pouco estranho, né? E a pessoa mais próxima dele, assim, digamos, pelo fato de estar mais perto, era a mãe. Então, qualquer coisa que ele precisasse, ele sabia que podia contar com a mãe, entendeu? Sim, aí continua. Ele sai, ele vai, tenta mais algumas vezes falar com a mãe, não consegue, bloqueia essa pessoa, mas vai ao encontro dela, né? Às 20 horas, 20 e poucas Isso. horas. Pega um Uber por volta das 8 horas, mais ou menos. Ele pega um Uber ao encontro
dessa pessoa e mais uma outra Esse pessoa, Uber, esse Uber, amigo. ele diz aonde ele deixou o Décio? Se foi uma casa, foi um bar, foi um hotel? Foi numa casa. Foi numa casa. Foi tudo. Tá tudo passado para a polícia, entendeu? A polícia está fazendo as Uhum. investigações. Pode continuar. Então, aí deixa ele, o Uber deixa ele ao encontro desses amigos e nesse período, né, das 8 em diante, foram feitos diversos Pix, porque ele tinha mais ou menos na conta dele mais ou menos uns R$ 3.000, assim, sabe? Uhum. E foram feitos diversos Pix, né, para esses amigos. Até o dia seguinte, até as 6 da manhã, foram feitos esses Pix. Foi feito um pedido de aumento de Pix, né? Acredito que o banco não concedeu esse pedido, então por isso foram feitos vários Pix picados, assim, vários valores, entendeu? Até encerrar a conta. Uhum. A conta dele foi encerrada por volta das 6 horas da manhã do dia 19 de Ah, janeiro. Aí foi foi encerrada, zerada. o celular dele, a localização, o sinal do celular dele foi desligado, 6 horas da manhã do dia 19. Após fazer o último Pix, zerar a conta, o celular é desligado. Isso, assim, isso é o que a gente descobriu, né? Pode continuar, Doris. Então, Marconde, eu queria também falar o seguinte, que meu irmão, ele desmentir essa história de que ele está fugindo da família, porque ele não era disso. Ele nunca ficou desaparecido, é tanto que foi a primeira vez que ele desapareceu. Eu, quando soube da notícia, mesmo de longe, eu tomei um choque. Passei uma semana mal, fui parar no hospital, inclusive. Só de falar, assim, desse sumiço dele, sabe, me dá vontade de chorar, porque a gente não sabe, né, se ele ainda está entre a gente. E é como eu disse, ele nunca foi de ficar assim, fora de casa, entendeu? Então é tudo muito estranho para a gente, como família. No meu íntimo, eu, assim, no início eu até pensava que ele estava, assim, vivo, mas sei lá, talvez surtado por aí, pelo fato dele ser dependente, químico. Mas agora eu penso diferente, eu penso assim, no meu íntimo, eu penso que uma coisa muito séria aconteceu com ele, entendeu? E a gente, como família, a gente só quer resolver essa história, só quer saber, né, se ele já estiver morto, onde está o corpo, o que aconteceu com o Décio, para poder a gente dar um descanso, tanto para a gente que vem sofrendo ao longo desses 5 meses, como para ele mesmo, né, para a alma dele, porque assim, a pessoa está desaparecida é pior do que Com ela está certeza. morta, porque a gente não sabe, não sabe. E eu já tive inúmeros pesadelos com ele, assim, ele me pedindo socorro nos sonhos, ele fugindo. E eu passei uma semana mal depois que eu soube que ele estava desaparecido, entendeu? Então, isso é terrível, é terrível. Eu não espero que ninguém passe por isso, sabe? Porque só quem passa é que sabe o que Com está certeza, Doris. É, sentindo. vamos tentar extrair todas as informações que a gente pode falar para não atrapalhar também as investigações, porque, Doris, 5 meses, com todas as informações que a gente tem, eu concordo com você, é muito, muito difícil encontrá-lo com vida. É muito difícil. Infelizmente, Isso. essa é uma verdade. Ah, a gente tem que se concentrar nas informações que o pessoal colheu, que agora já está de domínio público, está com a polícia. Principalmente nesse ponto ali, no dia do desaparecimento, dia 18. Vamos entender aqui. Essas duas pessoas que foram as últimas pessoas a estarem com seu irmão, eles chegaram a falar, dar um depoimento, não sei de que forma, mas disseram que estavam com seu irmão e que seu irmão teria passado Pix para essas pessoas para compra de substâncias, para eles usarem substâncias, que eles estavam em um hotel. Aí a gente pensa o seguinte, tá, e do hotel, ele zerou a conta. Para onde ele iria?
Vamos supor ali que ele estava ali usando substâncias com essas pessoas. Desse hotel, da onde ele estava, para onde ele iria sem dinheiro, porque ele tinha zerado a conta às 6 horas da manhã. Desligou o celular. As informações não batem. Essas pessoas que estavam com ele têm mais informações a oferecer à polícia. Mas não sei se a polícia está investigando, está colhendo provas, não sei se está parado esse caso. É porque é muito estranho. Essas pessoas sabem. E aí a gente lembra o seguinte, Doris. Quando o seu caso, a gente falou aqui, depois o Cidade Alerta entrou, que fez aquela reportagem, desculpa falar aquela reportagem um pouco sensacionalista, tá? Para dizer um pouco, não, para ser bastante sensacionalista. Às vezes a Cidade Alerta ajuda, mas muitas vezes também aquela ânsia de dar informações ali atrapalha um pouco. Passaram informações que o seu irmão já era médico, não é verdade, seu irmão está tentando entrar no curso de medicina. Ah, passaram a informação que uma mulher disse que ele estava fugindo, que ele não queria voltar para casa. E essa informação também não bate, porque essa mulher não deu testemunho nenhum. Tem pessoas que falaram lá que ele estava na Cracolândia, também não foi comprovado com câmera nenhuma que ele estava lá. E a gente só tem se ater ao próprio dia 18, porque essas pessoas que estavam com ele eram conhecidas da sua mãe ou sua mãe nem sabe quem são, por exemplo. Ela não sabe quem são, não. São amigos dele, nem eu sei quem são, entendeu? Assim, eu sei, né? Mas eu não conheço, assim, né? Tipo assim, a gente descobriu, né? A gente investigou, né, esse caso, mas a gente não sabe, assim, não era ninguém assim que a gente conhecesse, entendeu? Quem conhecia era ele, eram amigos dele. Mas como é que você sabe que essas pessoas eram amigos dele? Ele tinha o número do celular dessas pessoas? Além disso, ele Ele tinha, tinha, ele, ele tinha ela no ele Instagram? tinha, Como é que era? não, ele tinha o WhatsApp dessas pessoas, ele conversava, isso tudo eu descobri depois, entendeu? Porque meu irmão, assim, apesar dele ser meu irmão, a gente conversava, mas ele nunca foi de me contar tudo. Eu acredito que, assim, na verdade, as pessoas não são de contar tudo, tipo assim, para as pessoas mais Não. próximas, elas contam mais para Sim. amigos, né? Mas tudo bem, se ele troca mensagem, se essas pessoas foram as últimas a encontrá-lo, a polícia podia ter pedido ali as informações do WhatsApp deles, ver se tem informação, se alguma mensagem foi apagada, alguma coisa assim, porque ficou muito superficial, pelo que eu vi, tá? O que eles disseram em sede policial. Tá, que nós usamos ali substâncias, ele passou o dinheiro para minha conta para eu poder comprar, depois ele foi embora, a gente foi embora para casa. Não tá batendo, né? Tem coisas faltando aí. Na mesma hora que ele faz o último saque, ele também desliga o celular e as pessoas vão embora. Você entende? Entendo. Então, foi tudo passado para a polícia, né? Eu acredito sim que a polícia deve ter visto o telefone dele, né? Deles, eles devem ter prestado depoimento, né? Eu acredito que alguma coisa está sendo feita, assim, eu acredito, assim. Só que a gente realmente quer solucionar esse caso, e eu também pedi, né, para você me ajudou, né, na questão do advogado, porque a gente realmente estava precisando, né, e para saber como conduzir essa história, né, porque a mãe dele não tem realmente condições, né, e aí a gente precisa mesmo solucionar esse caso, né? E outra coisa, Marconde, também, que seria interessante também, era focar na questão das câmeras, né? Tipo assim, se ele foi nesse dia que ele desapareceu, esse último local que ele foi, será que não tem câmeras, assim, que possa ver, Entendi. entendeu? O ponto, Doris, é que grande maioria dos locais que gravam durante 7 ou 15 dias. Como já temos ali, já fizeram 5 meses do desaparecimento do seu irmão, dificilmente algum estabelecimento vai ter essas imagens guardadas. Dificilmente. É o que eu falo. A morosidade em se investigar desaparecimentos atrapalha demais, porque a partir do momento que você fala, olha, tal pessoa não voltou para casa, está desaparecida.
As 72 primeiras horas são imprescindíveis, tanto para coleta de informações quanto provas, porque as imagens se perdem, o tempo apaga essas imagens e a gente perde essas informações. Uh, vamos focar, continuar pensando aqui no dia 18. Você disse que esse pessoal ali era conhecido, o WhatsApp, mas você nem sua mãe tiveram acesso às conversas trocadas dessas pessoas com o seu irmão, né? Não tiveram acesso. Só sabe que tiveram troca de mensagens. Então, a gente teve acesso, mas a única coisa que a gente dá para ver foram mensagens apagadas, muitas mensagens apagadas, e as ligações que foram feitas via WhatsApp, né? Mas a gente não sabe o que foi falado nessas ligações e não sabe o que tem nessas Então tiveram conversas. mensagens apagadas, muitas mensagens apagadas no dia 18. Isso só, a gente só conseguiu ver as mensagens apagadas, assim, apagada, Mensagem apagada, mensagem mensagem apagada. apagada. Mas mensagens apagadas do Décio Isso. ou dessas pessoas? Ou dos dois? Eu acho que dos dois, Ah, então tem coisa aí, Doris, tem coisa aí, tem informações conflitantes aí. Por que teriam apagado essas informações? Por causa do uso das substâncias? Vocês chegaram a ver quanto tempo o seu irmão conhecia essas pessoas? Então, como eu disse, assim, eu, pelo fato de ser de outro estado, eu não tinha conhecimento, assim, dessas pessoas. Eu fiquei sabendo por agora, né, que eu mais a outra irmã dele, a gente investigou, né, investigações por nossa conta própria. E aí a gente foi descobrindo as coisas, mas essas pessoas a gente não sabe, assim, entendeu? Quanto tempo de amizade. Acredito que nem a mãe dele não conhece essas pessoas, entendeu? São amigos dele, como eu disse, né? A gente Mas, não por sabe. exemplo, no histórico do WhatsApp, ele tem mais ou menos a data que a pessoa começa a conversar com aquela pessoa, né? Você não conseguiu, você não deu uma olhada nisso, não, Sim. né? Não, isso a gente não viu, não. A gente viu só essas questões dos PIX, que foram feitos muitos PIX, a questão das conversas apagadas e as ligações. E Só tirou os isso. R$ 3.000 da conta do seu irmão em uma noite. Isso foram feitos vários PIX picados, por volta de até uns R$ 3.000 ele tinha na conta. Foram feitos vários PIX picados até encerrar a conta. No dia seguinte, encerra a conta por volta de 6 horas, Uhum. né? E o celular dele não dá mais sinal por volta de 6 horas Depois que da. acabou o dinheiro, desligou o celular. Isso, e tipo assim, no início das investigações, o celular dele tinha dado em São Sim. Paulo, né? Agora eu não sei, a localização parece que era também próximo da Cracolândia, alguma coisa assim, mas eu não sei assim o que aconteceu, não sei em relação ao Mas a celular. gente. Pode E falar. outra coisa que eu quero esclarecer, que as pessoas ainda estão confundindo ele. Aquele rapaz que estava lá de alerta no chão, que parecia ele, não é ele. Já foi esclarecido, essa pessoa, a própria mãe dessa pessoa falou no programa que era filho dela, e a gente aproximou mais a foto, né, e viu que não tinha nada a ver com meu irmão, não era meu irmão ali na Cracolândia. É só uma pessoa que lembrava. E isso só era uma pessoa parecida, né? Doris, vamos focar, continuar pensando aqui. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que falar. Seu irmão era usuário de entorpecente. Isso. Ele tá desesperado ali para falar com a mãe, não consegue, bloqueia a pessoa, mas vai ao encontro dela. Essas pessoas trocam mensagens, depois todas as mensagens são apagadas, inclusive do celular do seu irmão e do celular da pessoa. Então, passa-se a noite, vários Pix são realizados da conta do seu irmão para essas pessoas. Quando o último Pix é feito, o celular então é desligado. O seu irmão desaparece e essas pessoas ali, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, também ou fornecem entorpecentes, tá? Ou são ou também usuários. Se forem
fornecedores, aí a situação complica um pouco mais, porque aí explicaria por que que o celular do seu irmão teria parado na Cracolândia. Entendeu? Infelizmente, essas pessoas, elas têm tudo a ver com o desaparecimento do seu irmão e elas têm informações. Agora, basta a polícia fazer o seu trabalho e entender até que ponto essas pessoas estão envolvidas no desaparecimento dele. Porque é impossível, impossível, tá, Doris? Seu irmão ter desaparecido e essas pessoas não saberem o que aconteceu, já que eles estavam com ela. E essas pessoas receberam dinheiro do seu irmão. Se voluntariamente ou forçadamente. E aí a gente tem outro ponto que a gente tem que falar. Vou reforçar mais uma vez: o seu irmão está ali, parece que num pedido de ajuda para a mãe, e sendo ali ou ameaçado, ou coagido, ou algo do tipo por essas pessoas, até o ponto que ele, não conseguindo mais, desistindo de falar com a mãe, ele vai ao encontro dessas pessoas e faz os pagamentos, porque a partir de tal determinada hora, você não consegue fazer mais Pix de um valor alto, tá? A partir Isso. das 10 horas, 9 horas, alguma coisa assim. E aí ele começam a fazer Pix de valores baixos ali. Não se sabe se o seu irmão ali, inclusive nesse horário, se ele está bem. Se é ele mesmo que está fazendo, se o celular dele não foi furtado e ali é outra pessoa passando por ele, tirando dinheiro, ou ele está sendo coagido a fazer. Porque chega o momento, é muito, muito claro, chega o momento, acabou o dinheiro, desliga o celular para não saber onde está. Aí dá fim ao celular, o celular aparece em outro local, de outra forma, num local que também de venda de substâncias. Então isso me parece muito mais um crime do que um desaparecimento. E essa investigação que as pessoas conduziram ali por conta própria vão ajudar muito a polícia, mas a polícia tem que fazer o trabalho dela. E aí, como você disse, a mãe do Décio é uma pessoa muito simples, que não sabe falar. A gente deve chegar na delegacia e receber: a gente não tem informação nenhuma, a gente não tem informação nenhuma. Aí até como saiu agora, falou assim: nós vimos que o celular dele, que o chip dele está cadastrado na Bahia, então ele fugiu para a Bahia. Ele deve estar morando na Bahia, a gente não vai mais saber. Aí vamos fazer um trabalho em conjunto com o pessoal da Bahia. Nada. É muito fácil, é só apertar essas pessoas que estavam com ele por último e vão saber o que aconteceu com ele. É muito fácil. Agora, com toda A questão certeza, desse, Marconde, desculpa te pode falar. interromper. A questão desse chip já foi esclarecido. Fala para mim. Meu irmão, quando morava na Bahia, ele já foi roubado várias vezes. Ele andava com o celular, ele ouvia música e também ficava mexendo no celular no meio da rua. Isso ele já foi roubado mais de 4 vezes. Então, assim, eu acredito que esse chip não esteja assim, esteja com outra pessoa, porque inclusive a gente foi na operadora, né? A gente foi, já conferiu que está com outra pessoa, a gente ligou, outra pessoa atende desse chip, né? Que não é ele. Então, assim, já foi descartado. Agora, eu não sei por que a operadora vendeu esse chip para outra pessoa, Tendo ele assim. cadastrado Por no, que que no CPF do Décio. que ainda está cadastrado, né, no nome dele, mas não está com ele. Tem mais de 5 anos que ele mora em São Paulo, então não tem mais nada a ver esse chip. Tem que focar nas câmeras, o que aconteceu com ele naquele dia em São José dos Campos, não aqui. Aqui não faz Nenhum sentido. sentido. Doris, eu vou te fazer algumas perguntas. Sinta-se confortável para responder, se você puder, é lógico, tá? Mas você acha que a mãe do Décio, depois de descobrir essas informações, essas pessoas, ela se sente segura? Não, ela não se sente segura. Tá. Eu acredito que não. Eu já entendi, já não vamos falar. Por isso que a gente não está falando nome, não está colocando aqui as pessoas, aqui foto, nem nada, porque. Até porque está sendo feita uma Exato. investigação, né? Então não tem nenhum acusado aqui. Quem vai saber quem é acusado ou não é a polícia, né? Como eu disse desde o início, eu
nem você, a gente não tem como bater o martelo e dizer É, nada, entendeu? somente a polícia, exatamente. Mas que a gente, o que a gente tem que falar aqui, mostrar muito as fotos do 10 como está fazendo, mas agora a gente tem que muito mais cobrar a polícia que faça o seu trabalho. Tomara que o Dr. Guastelli consiga dar maior rapidez a essa investigação, porque não tem como. É claro, é nítido e claro que seu irmão não está desaparecido, que aconteceu algo com seu irmão, que aconteceu alguma coisa com ele. É nítido e claro. Agora, basta saber quem são os responsáveis, quem são as pessoas responsáveis e a forma que foi, e aí para poder a família ter um descanso, principalmente a mãe dele, né, que era o Décio era o companheiro da mãe, eram só os dois. Ela deve estar desesperada. Você sabe, por exemplo, quando a última vez que ela foi à polícia, o que falaram para ela? Você pode falar pra gente? Eu acredito que ela foi, assim, o dia exato eu não lembro. Eu sei que ela foi com a outra, com a outra irmã do Décio, né? A outra filha. E a polícia tá passando as informações, tá conversando muito com a outra irmã, né? Que é a pessoa mais próxima, né? Uhum. Você acha, qual o nome dela? Primeiro nome. Eu não vou falar o nome da outra irmã, até por. Ah, não, tá tudo bem. Acho melhor não Tudo falar, bem. Entendo. tudo bem? Mas a outra irmã, ela tá Então. sabendo mais do caso, então, né? E isso ela está mais acompanhando, né, o fato de estar mais perto, então ela está mais acompanhando esse caso. Eu, assim, mesmo de longe, eu tento ajudar no que eu posso, né? E, assim, desde que Décio desapareceu, eu, tipo assim, me doei 100%. Tem dias que... Tem dias de altos e baixos, né? Tem dias que a gente está para baixo, né? Porque só de falar no caso, assim, mexe com o emocional, Não, né? mexe muito, com toda certeza. É sangue do seu sangue, é seu irmão, com toda certeza. A gente entende o sofrimento da mãe, o sofrimento da outra irmã. É muito, muito difícil para a pessoa ter uma pessoa desaparecida e depois você começa a receber as informações, ver que, no caso, não é somente um desaparecimento, pode não ser um desaparecimento, provavelmente não seja um desaparecimento, sim algo pior. Então, aí a dúvida, o sentimento ainda é pior ainda. Será o que que fizeram? Será como é que tá? Como é que, como tá o meu irmão? O que aconteceu? O que fizeram com ele? Da forma que fizeram, eu entendo seu sentimento, principalmente da mãe. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo, ali de juntar as informações e passar para a polícia, é imprescindível para saber o que aconteceu com seu irmão e para ajudar a polícia, porque você está fazendo o trabalho de uma verdadeira irmã. Você está se doando para saber o que aconteceu com ele. E esse sentimento que vocês têm de saudade, de perda, de tudo, e de não saber o que aconteceu com ele, é totalmente normal, Doris, é muito normal. Então, sinta-se acolhida sempre, porque a gente aqui não vai descansar até saber o que aconteceu com seu irmão. A gente só quer, assim, como família, saber o que aconteceu com ele, né? Para a gente, assim, dar um descanso para a gente e também para ele, né? Porque a gente precisa de uma resposta, a gente precisa saber, né? Se o que que houve, né? E eu te perguntei isso, eu só vou falar. Você disse que que a outra irmã dele sabe mais do caso, mais porque está mais próxima, ali está indo na delegacia. Mas, pelas informações que eu tive, o caso está meio que parado. Eu acho que o caso está meio parado depois dessas testemunhas aí que falaram. Graças a vocês, porque senão a polícia nem sabia dessas pessoas, que foram vocês que investigaram. A quebra do sigilo telemático ele demorou, né? Então, a gente investigou, né? A gente não é detetive, mas investigou o caso, né? E conseguiu essas informações, né? O que mais te chamou a atenção nas informações que vocês conseguiram? O que mais te chamou a atenção, Doris? Olha, o que mais chama atenção aí é essas.
essas ligações que ele fez para a mãe, inúmeras ligações que começa de 3 da tarde e vai até de noite. Tipo assim, a gente não sabe o que que ele ia falar para a mãe, né? Porque ele ligou muitas vezes para ela e ele era assim, ele era insistente mesmo, ele ligava. Se ele precisasse de qualquer coisa, a primeira pessoa era a mãe dele, né? Que ele ligava. Entendi. Nossa, Doris. Infelizmente a gente vai. Pode falar. Infelizmente, ela estava trabalhando, não viu a ligação, né? Eu entendo também, porque ela precisa trabalhar, né? Ela estava trabalhando, ela não viu as ligações, ela também cuida de criança pequena e, infelizmente, a gente não sabe o que que ele queria falar naquele dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a mãe do Décio, ela foi ali no Cidade Alerta, na Cacolândia, que teve aquela espetacularização ali do caso, você acha que ela. Como é que eu posso perguntar isso? Você acha que ela ali estava se sentindo bem fazendo aquilo? Porque ela foi tão exposta ali daquela forma e pra nada. Olha, a gente está assim, a gente está em completo desespero, assim, sabe? Desde o início a gente está em completo desespero, não sabe o que fazer. E no início estava pior ainda. Então, assim, a gente procurou de todas as formas, né? Eu procurei você, procurei o Desaparecidos, esqueci o nome dele agora. Eu que procurei o Cidade Alerta. Então, assim, qualquer jornal que pudesse ajudar, a gente ia atrás. Então, assim, de uma certa forma, eles ajudaram, de uma certa Não, forma, ajudaram, né? ajudaram muito. Porque o Ajudaram muito. Eu só estou dizendo que em relação. caso do meu irmão estava apagado, né? Então, assim, eu não vou falar deles porque cada jornal eles conduzem de uma forma, né? Então, assim, o que for para ajudar, a gente acaba Não, aceitando, não, mas né? eu não estou falando mal deles. É porque, nesse caso, eu acho que a exposição da mãe do Décio, daquela forma ali, naquele local, não foi uma coisa assim que seria boa e não traria o seu irmão de volta. É só isso. Mas. É, Mas a condução, porque o caso do seu irmão virou a nível Brasil, depois que foi para o Cidade Alerta. Isso é um fato. Todo mundo falou, todo mundo está falando, está querendo saber o que aconteceu com o seu irmão. É, e principalmente movimentou ali, deu um movimento ali na polícia que falou assim, ó, opa, o caso agora está na mídia, a gente vai ter que trabalhar. E é fato, quando o caso vai para a mídia, a polícia trabalha mais porque tem que dar uma resposta para a sociedade. Quando não, ela trabalha no seu tempo. Mas nesse caso ela ganhou. Só estou me preocupando com relação à exposição dela, entendeu? Por ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde. E aí o que acontece? Vem muitas pessoas, entenda bem, vem muitas pessoas querendo aplicar golpes. Eu não sei se já fizeram isso com ela, sim. mas tem pessoas que querem fazer isso. A questão dos golpes, eu, inclusive, também passei por Você também, isso. você passou? Eu tô no grupo do Clóvis, né, do Portal Desaparecidos, e o grupo tem me ajudado muito, né, o Eu Clóvis, também tô lá. eu conheci vocês É. através disso. Então, aí, tipo assim, no início, né, eu acho que eu estava botando, antes de estar no grupo do Clóvis, eu estava botando o meu número, né? Que não é certo, que eu digo para todo mundo. Você tem uma pessoa desaparecida, você não bota o seu número, você bota o número da polícia. Porque isso aconteceu com a gente, né? Pessoas que diziam estar com meu irmão, pedindo dinheiro para poder a gente fazer o Pix, sorte que a gente não fez, e era tudo mentira. E tipo assim, a gente passou por isso 2 vezes já. A primeira vez foi comigo e depois foi com a mãe do meu irmão, entendeu? Pedindo dinheiro para vocês, falando que estavam com o É, Décio. de outros estados pedindo dinheiro, dizendo que estava com meu irmão, que ele estava devendo. Isso tudo mexe com a gente, né? A gente quer saber onde ele está. Então, tem muitas famílias, inclusive, né? Que eu acompanho lá o portal dos desaparecidos, tem muitas pessoas que já caíram nesse Muitos, golpe. infelizmente.
E no grupo Então, Desaparecidos, eu até falei com o Clóvis, e nesse portal que ele criou, essa rede social que ele criou para Desaparecidos, é muito bom, porque eu acho que a pessoa tem que fazer o cadastro ali e divulgar fotos, divulgar informação da polícia e ter o seu cadastro ali. Por quê? Por exemplo, eu que posso fazer uma reportagem, posso dar uma mídia para esse caso, eu entro em contato com o Clóvis e o Clóvis me passa o telefone dessa pessoa porque sabe que eu sou um jornalista. Aí ele sabe quem é a pessoa correta e vai passar. Agora, por exemplo, a pessoa fica desesperada querendo saber do parente, aí coloca o seu telefone pessoal, acontece isso. Ó, aí a pessoa liga às 3 da manhã, eu tô com o seu filho aqui, eu vou liberar ele agora só se você fizer um Pix de R$ 22.000, e é tudo mentira. Isso, você acabou de falar, você é prova disso e a mãe do Décio também. Então, esse trabalho que o Grupo Desaparecidos faz, do Clóvis, é primordial. E vocês, pessoas, podem entrar no desaparecidos.org, que vocês vão conhecer o trabalho do Clóvis de pessoas desaparecidas, que é um trabalho muito bom e um trabalho muito necessário. Eu faço parte, além de outras pessoas que dão mídia, que dão voz às pessoas que precisam. E no caso do Décio, infelizmente, eu já não considero mais. É uma opinião minha. Eu vou dar agora minha opinião. Eu nunca faço isso, mas nesse caso, eu não considero mais que o Décio esteja aqui conosco. A gente só precisa que a polícia chegue ao responsável, se é que existem, e onde está ali o Décio, para que a família faça ali a sua despedida, caso seja realmente confirmada que ele não está mais entre nós. Doris, a gente vai continuar nesse caso, tá? O Dr. Costelli vai fazer todo o possível, e eu acredito que depois, agora com a entrada dele, esse caso vai ser resolvido o mais rápido possível, tá bom? E a gente vai continuar passando a foto dele, porque as obrigada. pessoas. Vai que eu tô errado, vai que tá todo mundo errado, que ele tá vivo em algum lugar, que ele tá por alguma situação, que ele tá numa clínica de reabilitação, que ele tá num hospital e alguém veja a foto dele e fale. Então vamos aguardar, a esperança é a última que morre. Embora já tenhamos poucas esperanças, né? Infelizmente. É isso, Doris. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar desse desaparecimento que você queira colocar? É só isso mesmo, Marcondes. Só isso. A gente precisa saber o que aconteceu com ele, né? A gente precisa dar um descanso para a gente e para ele, né? A gente precisa saber o que houve. Tá bom. E quem souber de qualquer coisa, por favor, que comunique a polícia, né? Porque a gente precisa resolver isso. Já tem 5 meses que a gente não fala com ele, que a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Sim. Até se ele estiver morto, a gente quer saber, porque a gente precisa, né? Precisa dar uma dignidade a ele pro descanso. A mãe dele, inclusive, está sofrendo muito. A mãe dele também, assim, parou a vida dela, Não parou, imagino. porque eles dois, tipo assim, eram muito próximos. E desde então ela toma remédio para se manter bem, entendeu? Sim. Eu não tomo remédio para mas assim, eu tenho altos e baixos também. Eu tento me manter forte, né, por ele, mas tem dias que só falar, no caso, eu começo a me emocionar e é complicado. Tá bom, Doris, vamos acompanhar esse caso, vamos continuar falando. Eu tendo alguma informação, com certeza vou te passar, e se você tiver alguma, a gente volta aqui para falar, tá bom? Obrigado mesmo, e vamos Muito resolver o caso do seu irmão. certo, muito obrigada, Marconde. E eu também agradeço ao advogado também. Fica com Deus, Doris. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E é isso, gente. Vamos atualizar o caso Décio Castro. Para quem não sabe, quem acompanhou o caso Décio, do garoto de 23 anos que desapareceu e já tem 5 meses. Doris e a mãe do Décio procuram essas informações e querem saber o desfecho dessa história para poder descansar. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Já ia me esquecendo. Quem gostou, curta, compartilhe, se torne membro, mande pro vizinho, para quem gostou. Se não gostou, mande para quem você não gosta, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.